O fato é o seguinte, o relatório da CPI está numa encruzilhada. Há uma encruzilhada hoje que vai derrotar e destruir o discurso sob pena de a CPI ser, na verdade, uma peça de propaganda contra o governo. Qual é o discurso que a oposição usou contra o presidente Bolsonaro desde o início da pandemia? Que o presidente Bolsonaro é genocida. Que é um genocida, que mata as pessoas de propósito e etc. E desde o ano passado, eu insisto, do ponto de vista técnico, de que não se configura um genocídio. Que genocídio é a morte deliberada de pessoas, de forma dolosa, de propósito, para exterminar grupos pré-determinados. Grupos étnicos, raciais, religiosos ou ideológicos. Genocídio é você perseguir um grupo em específico para matar estas pessoas porque você não concorda com a cor da pele, porque você tem diferenças religiosas ou ideológicas. Isso é genocídio. Genocídio é um crime de natureza dos direitos humanos, é o mais abjeto entre todos os ilícitos e nem de longe configura a atuação de um presidente da República em qualquer país do mundo em meio a uma pandemia. E isso eu insisto desde o início lá atrás, quando começou essa questão de chamar o presidente de genocida. E sempre reiterei que você pode concordar ou não com a política do presidente, mas que não é genocídio, não é. Não é genocídio, porque o genocídio é um crime tipificado no Estatuto de Roma, que diz exatamente isso. O genocídio é a morte de pessoas, o homicídio de um grupo de pessoas, por motivo determinado e de forma dolosa, a fim de perseguir por questões religiosas, ideológicas, étnicas ou raciais. Isto é um genocídio. E o relatório da CPI terá de vir sem o genocídio. Vai ter que falar que não é genocídio. Vai ter que pular essa parte. Porque se incluir o genocídio no relatório, a peça produzida pela CPI não merecerá qualquer tipo de crédito. Porque não é. Houve, inclusive, a tentativa de aplicar no presidente Bolsonaro uma responsabilidade no Tribunal Penal Internacional, não sei se os ouvintes lembram, e o TPI, o Tribunal Penal Internacional, arquivou o processo contra o Bolsonaro, porque não é genocídio. Então a CPI entrou numa furada que é a seguinte: se diz que é genocídio, se apresenta o genocídio no seu relatório, cai em absoluto descrédito. Se não apresenta, qual será o discurso bolsonarista? Tá vendo? Me acusaram de genocídio o tempo inteiro e não tá aí o genocídio. Aí a manobra que tem sido costurada será dizer que o Bolsonaro cometeu genocídio de índios. O que também, convenhamos, não se sustenta de pé. Não faço aqui uma análise das qualidades ou dos defeitos do presidente na gestão da pandemia. Estou fazendo uma análise técnica que desconfigura e destrói por inteiro um discurso. Uma CPI que foi criada para referendar e chancelar o discurso acabará enterrada por seus próprios defeitos. O tema do genocídio acabará logo ali na frente, na semana que vem ou na próxima. É uma vergonha, é um vexame o resultado dessa CPI.